Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Sejam muito bem-vindos à nossa conversa sobre o capítulo 11 de Mulheres que Correm com os Lobos. Demorou, né, gente? Demorou um pouquinho. Estava com um pouco de medo de não conseguir postar ainda esse mês por causa da correria por aqui. Mas aqui estamos e hoje nós vamos conversar sobre o capítulo que tem como título O Cio, a recuperação de uma sexualidade sagrada. Então, assim, gente, quando a gente fala de sexualidade e feminino e mulher, é sempre um tema muito polêmico. Tanto que, se vocês repararem, a Clarissa vai falar muito rapidamente sobre isso. Né? Claro, tem outros pontos durante o livro inteiro em que ela fala sobre a sexualidade da mulher, mas, assim, um capítulo especificamente sobre isso é só um e é bem rápido. Eu acho que esse é o capítulo mais rápido do livro, não tenho certeza. Então, assim, né, eu estava relendo aqui o capítulo e, para mim, é o capítulo mais rápido de Mulheres que Correm com os Lobos. Por que será? Como a mulher vem de uma trajetória de muita restrição, de limitações ali de expressão da sexualidade, é um tema que a gente caminha em ovos, né, para falar, por quê? Porque você tem medo de que pareça que o que você está falando é, é tentar reprimir a mulher, não permitir à mulher o seu devido lugar de desejo, né, de libido. Então é muito complicado. Parece que você está fazendo ali uma. Na maioria das vezes, quando a gente vai falar, por exemplo, sobre a necessidade de integridade sexual para a mulher, parece que você está fazendo um discurso moralizador, um discurso religioso, e na verdade não é. Então, o que a mulher precisa entender é que a sua sexualidade é algo sagrado, como diz a Clarissa aqui. A parte sexual, ela não é a parte, ela é uma base, ela é uma essência. Né? É como ela vai falar logo no início do capítulo. É por onde a gente tem nosso sensorial, né? É as experiências que a gente tem, de certa forma, toda experiência que chega até nós através dos nossos sentidos é sexual de alguma forma, né? Então, é uma parte muito importante, diria basilar, essencial da mulher, a sua sexualidade. E quando a gente fala sexualidade, a gente não está falando necessariamente de você, do sexo em si, mas de todas as experiências que ativam a libido de uma mulher, de todas as experiências que ativam essa fertilidade. Por que a sexualidade é sagrada, gente? Porque do sexo vem criança, vem vida. E eu sei que isso, enfim, é um pouco polêmico também, mas é muito simples. A fertilidade, a criatividade feminina está muito ligada à sacralidade da sexualidade, tanto para o homem quanto para a mulher, na verdade. É que hoje em dia a gente esqueceu para que serve o sexo. O sexo se tornou um playground, uma brincadeira que acaba mal, por sinal, porque geralmente ele acaba com mulheres chorando na cama, né? Porque aquele cara não ligou, porque aquele cara não respondeu, muitas mulheres se sentindo rejeitadas, se sentindo magoadas a partir de uma relação sexual que não vingou em um relacionamento, tá? Então, essa é a minha percepção e eu jogo tarô, eu sou taróloga, eu jogo para mulheres todos os dias praticamente, né? E acreditem, a questão da mulher hoje envolve muito uma sexualidade que não é vista com sacralidade, que não é guiada com essa sacralidade e por isso leva a mulher muitas vezes a um lugar de esvaziamento. Ela dá no sexo, mas ela não recebe, entende? Então, assim, a gente voltando para a questão de que a sexualidade está ligada à vida, sem sexo você não gera nova vida, você vai para o ponto da sacralidade de uma relação sexual. Tudo que dá vida para a natureza, para a existência, tem uma importância muito grande, e é algo sagrado. Tudo que está ligado à geração de vida. Essa geração de vida não é só o bebê, mas é também a fertilidade, a criatividade da mulher.
certo? Muito comum, às vezes, você dizer assim, que a mulher está muito bonita, que a mulher está brilhando, né? Né? Quem nunca ouviu essa brincadeira aí de que a mulher está brilhando, a mulher está exalando alegria, sensualidade, a mulher está sendo, né, bem cuidada nessa área, vamos dizer assim. Um, é uma brincadeira, mas eu concordo que existe uma verdade nisso, né? De que uma mulher que tem um bom lugar com a sua sexualidade, ela tem um brilho a mais. Isso não quer dizer que você esteja fazendo sexo necessariamente, mas que você está em paz com a sua sexualidade, que você está em paz com o sexo na sua vida. Fazendo, não fazendo, ela está em paz com os valores dela, com a forma como ela lida com a sexualidade dela, né? Principalmente usando a sua libido como fonte de criatividade. Você vai ver aquela mulher alegre, você vai ver aquela mulher florescendo, você vai ver aquela mulher feliz, certo? Agora, quando a mulher ela tem muita dificuldade com a sua sexualidade, quando a mulher ela não consegue encontrar um lugar de mediação interior entre o que ela faz sexualmente e quem ela é, aí você vê a tristeza, aí você vê a depressão, aí você vê a fragilidade da mulher. Então, assim, o que acontece, né? Se você vive uma vida sexual que não é capaz de satisfazer alguma coisa que está ligada a essa fertilidade, e eu não estou falando de bebê aqui, tá? Calma aí. Mas assim, a sua criatividade, se você não sente que aquele ato sexual que você faz, ele gera alguma coisa de criativa, de fértil na sua vida, você pode ter uma sensação de desvalorização, de esvaziamento. A gente vai estudar a energia feminina, a energia masculina, né? Para o homem, às vezes, a libido está na conquista, está no caçar. E para a mulher, a libido começa depois que ela faz o sexo com o homem. Ali ela cria uma conexão com esse homem. E é muito interessante porque, às vezes, a gente vai observar que a mulher, às vezes, nem ligava para aquele cara. Né? Aquele cara era só um cara que estava correndo atrás dela. Aí ela dorme com ele. Dormiu com ele, a mulher começa a se importar loucamente e querer saber. E aí a mulher entra na neura de correr atrás do cara. Então, o sexo pra gente que é mulher, ele gera uma resposta de bonding, de conexão. Marina, eu não acho que para mim é isso. Para mim, eu não me sinto assim. Eu sou que nem. Eu sou muito desconectada. Tudo bem. Não é a realidade da maioria das mulheres, gente. Não é, tá? A liberdade sexual, no sentido da gente tratar o sexo como uma coisa ordinária, como uma coisa sem valor, como uma coisa sem importância, não ajuda a alma, ao espírito de uma mulher. Tratem a sexualidade de vocês, tratem a vida sexual, os órgãos sexuais, tudo que te torna ali, né, uma mulher sexualmente falando, com carinho, com gentileza, com cuidado, ok? Porque está ligado diretamente à sua alma. Tem até um momento nesse capítulo em que a Clarissa vai falar, né, da visão de Jung da questão da sexualidade, que quando uma mulher vinha reclamar da vida, né, ela vai falar mais ou menos assim, espera que eu vou pegar a frase, porque eu quero a frase direitinha para vocês poderem... Jung observou que se alguém procurava seu consultório queixando-se por um motivo sexual, o verdadeiro motivo, muitas vezes, era mais um problema do espírito e da alma. Quando uma pessoa relatava um problema de natureza espiritual, muitas vezes era, na realidade, um problema de ordem sexual. Então, assim, será que toda essa insatisfação, toda essa tristeza não está atrelada a alguns hábitos, algumas atitudes que você tem em relação à sua sexualidade, aos parceiros sexuais que você escolhe, ou a maneira como você trata o seu né, toda a matéria sexual que existe em você? Agora, o ponto mais alto desse capítulo, para mim, é quando ela vai atrelar a alegria, a obscenidade, a risada, a sexualidade feminina. Quem aí gosta de Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues era mega obsceno. Quem gosta, quem já leu Marquês de Sade aí? Quem amou 50 Tons de Cinza? Quarto Vermelho da Dor.
tem coisa mais divertida do que estar no cinema assistindo 50 Tons de Cinza? Eu fui, tá? Fui com a minha irmã, inclusive. E eu me lembro que... Ai, momento conversa aqui. Mas eu acho que tem tudo a ver com o tema do capítulo. A minha avó tinha acabado de falecer, minha avó materna. Ela tinha falecido, eu acho que tinha umas 2 semanas. E a gente estava muito triste aqui. Né? Tava todo mundo muito triste. Foi um período muito difícil das nossas vidas, porque a minha avó ficou doente durante mais ou menos um ano. A minha avó foi perdendo a sanidade depois da morte do meu tio, né? Que era um filho que ela tinha, assim, morava com ela. A gente estava muito triste. E aí saiu no cinema 50 Tons de Cinza. Não parecia apropriado, né? Mas nós fomos tentando buscar uma distração. E eu ri muito, me diverti muito, porque não é só o filme, depois a conversa sobre o filme, eram muitas mulheres dentro do cinema e muitas risadinhas e muita... Gente, nós precisamos disso. E esse capítulo também tem uma parte desse capítulo que é exatamente sobre isso. Sobre a gente entender que existe o lado sagrado, que a gente tem que cuidar da nossa sexualidade, e também tem o lado da gente não levar as coisas muito a sério, no sentido de ser muito pudica, né? Uma coisa é a integridade da sua sexualidade. O que isso quer dizer? Que eu sinto e faço. Né? Eu não faço sexo porque eu espero alguma coisa de um homem. Né? Você não está tentando tirar alguma coisa de uma outra pessoa com aquele sexo. Né? Você não faz sexo se você não quer fazer. Só porque você quer manter aquele cara com você, ou você tem medo que ele escolha outra. Isso é integridade sexual. Tá? Dormir no primeiro... Tem mulheres que dormiu no primeiro encontro e tá ótimo, porque estou me sentindo bem assim, e não tem... Bom, é aquela integridade daquela mulher. O problema é quando a gente está fazendo uma coisa que vai contra alguma coisa que está dentro. Lembrem sempre que eu falo da temperatura. O quanto que está acontecendo dentro está acontecendo fora de mim como mulher. Eu estou fria por dentro e fingindo quentura, eu estou quente por dentro e fingindo frieza, eu vou estar desintegrada. Eu não estou respeitando a integridade da minha alma, do meu espírito, ok? A gente precisa encaixar. Lembrem do triângulo feminino. Como é que está o corpo, a alma e a mente aí, ok? Então, existe essa questão da seriedade, sim, com a qual você tem que dar integridade, mas não é a gente ser tão pudica, tão séria, que você não pode ouvir uma piada, que você não pode dar uma gargalhada, que você não pode, de vez em quando, né, falar uma besteira, certo? Porque muitas mulheres, elas têm essa coisa, não vou dizer muitas, assim, todas, mas tem ali uma necessidade, às vezes, de se mostrar muito rígida em relação à sexualidade, ao sexo, às brincadeiras sobre o sexo. Então ela vai falar dessa necessidade que, para o reavivar da alma feminina e da libido feminina, a gente precisa falar também, fazer umas piadas, dar umas gargalhadas. Ela conta a história de Deméter, que seria ali uma deusa que perdeu o vício, perdeu a vontade de vida. Ela era a deusa da natureza, da fertilidade, então tudo começa a morrer, né? Porque ela abandona a natureza quando Hades sequestra sua filha Perséfone. E um dia ela dá de encontro ali com uma deusa Balbo, que vem com os olhos que eram seivas, uma boca que era uma vulva. Ela era um personagem assim mitológico, muito interessante, feminino, né? E ela começa a contar piadas escrachadas, piadas sexuais, e finalmente Deméter, depois de tanto tempo, começa a rir, e a risada cura ela daquele momento de esterilidade. Então a mulher precisa de riso, ela precisa dessa ir ao cinema ver 50 Tons de Cinza, né? Então, assim, se você tem uma postura de vida muito rígida em relação a isso, e aí não é, lembrem, a integridade e os seus valores, é uma rigidez, é uma secura. Eu não posso brincar sobre isso, eu não posso me levar com leveza, eu tenho que estar sempre assim, né? Se alguém faz uma piada, eu vou falar para vocês, eu era uma menina muito séria quando eu tinha lá meus 13, 14 anos. O que mudou muito para mim foi que eu conheci uma amiga, eu fiz uma amizade quando eu tinha uns 13, 14, né? Com uma menina, que é minha amiga até hoje, inclusive, a gente não se vê muito porque é a vida, né? Mas eu tenho muito carinho por ela, que ela era muito escrachada.
Muito, falava palavrão, falava um monte de piada de sacanagem. E eu era aquela menina, tipo, não falava nenhum palavrãozinho. Tipo, meu Deus. Eu não falava nenhum palavrão. E a amizade com ela fez muita diferença para mim, né? Porque trouxe um pouco daquilo que a Balbo trouxe para Deméter, né? E eu passei ali por um episódio de bullying meio sério, ali nos 12, 13. Então ela chegou na minha vida, eu era um pouco triste mesmo, tá, gente? Meu tio-avô tinha morrido no ano anterior, então ela tava uma brabeira. E ela trouxe essa risada, esse escracho, essas piadas, né? E essa liberdade de não ser sempre tão bonitinha, tão perfeitinha. Nosso lado, que ela vai falar, obsceno, que toda mulher tem que ter também. Né? Então, é o que eu falo, o decote, né? A gente precisa respeitar que tem dias que uma mulher quer ser um pouco mais obscena, tem dias que uma mulher quer usar um pouco mais, e isso é a natureza feminina. E não há nada de errado, antinatural nisso. Né? Você vai ver que a fêmea, por isso que ela fala, o nome do título é o cio. Né? Quando você está naquele lugar de querer explorar a sua libido, querer testar o seu poder, tá tudo certo, né? Eu tenho muito gato aqui em casa, a gente tem muito gato. E você vai ver que a fêmea, quando ela está no cio, ela vai fazer uma mise-en-scène, ela vai dançar, ela vai, né? Bom, quem tem gata sabe do que eu tô falando. Ela se estica toda assim, né, na frente dos machos. Gente, é um lado da nossa natureza que precisa existir. Não dá para ver isso como algo antinatural, porque não é. É totalmente natural, faz parte de ser mulher. E também a gente tem sempre que encarar que o que vem além tem que ser visto com essa integridade. Não é ver-se como uma santa, mas também não é ver-se como uma mulher que não tem ali o devido cuidado com a sua integridade espiritual, física, emocional. Uma coisa que ela vai apontar aqui, que eu acho muito interessante, é como a gente vai perdendo os espaços femininos e os espaços masculinos com o passar do tempo. Isso pode ser encarado como machismo, dependendo de que lado você está aí da vertente política, mas eu não estou entrando em política aqui. Eu estou falando sobre natureza feminina e natureza masculina. E a necessidade que as mulheres têm de um lugar seguro, no qual elas possam fazer essas piadas. Quando eu entrei no cinema para ver 50 Tons, era tipo 80% mulheres. Quando eu fui no show do Backstreet Boys, eu fui 2 vezes no show dos Backstreet Boys, só tinha mulher ali, gente. A gente podia gritar e gostosa! Você pode, porque você não tem um perigo ali de um homem achar que aquilo que você está fazendo é algum tipo de convite ou algum tipo de. É um ambiente totalmente feminino. Nós precisamos disso. Em algumas culturas, isso ainda é muito respeitado. Por exemplo, na cultura islâmica, né, você tem muito essa coisa do espaço, porque as mulheres podem ali, todas elas falarem as besteiras delas e trocar, e o espaço dos homens. É claro que em algumas culturas isso é excessivo, e isso acaba dividindo os gêneros de uma forma que acaba não conseguindo conciliar um ao outro. E não é isso que a gente realmente deseja espiritualmente. A gente quer o encontro do homem com a mulher, do feminino com o masculino, como ela mesma vai dizer aqui. Mas o homem precisa ir pescar. Quem leu o capítulo entendeu. O homem tem que vai pescar, vai pescar. Deixa nós aqui pra gente falar as besteiras de vocês, né? E eles vão lá pescar e vão falar besteira de nós também. Tá tudo certo, né? Então, assim, eu acho que ela também vai evidenciar essa necessidade da gente ter amigas, da gente ter um espaço feminino, né? E que você, como mãe, permita que a sua filha tenha esse espaço com você. Não, que a sua filha não tenha medo de contar uma piada, de contar uma coisa sexual, falar sobre a sexualidade com você. Que ela possa ter esse espaço com as mulheres da família, né? E é isso, gente. Eu lembrei muito da Dercy Gonçalves enquanto eu lia esse capítulo, né? Da mulher, que todas nós possamos ser idosas como a Dercy Gonçalves. Né? Talvez não ali em todas as coisas que ela fez na vida dela, porque eu nem sei qual foi a vida dela, mas naquela alegria, naquele escracho, naquela irreverência, sou quem eu sou e é isso,
né? E é isso, meus amores. Um beijo para vocês. E a gente, no próximo mês, não sei quando, a gente vai conversar sobre o capítulo 12, que é um capítulo bem mais complicado, bem mais sério do que esse. Fiquem com E aí, tô entregando meu despacho lá, aí eu vi um movimento lá num outro túmulo. Fui lá ver o que era. Aí a pomba gira.